esteja bem. Hoje na live, hoje um pouquinho mais cedo, eu estou aqui com a presença amiga, querida, do Elson de Jesus. Boa tarde, boa noite já aí no aí no Brasil, né, irmão Elson? Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Vamos para mais um bate-papo, mais uma entrevista aqui pelo seu canal. Desde já, obrigado aí pelo convite, meu irmão. Gratidão. E aos irmãos que estão aí, por certo, acompanhando aí a nossa live, sejam todos bem-vindos. E vamos crescer na graça, né, no conhecimento e bater um papo saudável aqui e trazer notícias do reino de Deus mediante o Amém, evangelho da sua graça. amém. Eu quero agradecer a todos que estão aí já com a gente no chat. Ah, Quem vai assistir no gravado também agradeço todos, o carinho, ah, de todos. Ah, Apresentando o irmão Elcio aqui, já é um amigo, um querido, foi uma das pessoas que eu creio foi um instrumento de Deus na minha vida, foi usado para, assim, me ajudar no começo da caminhada, quando eu rompi com o sistema religioso. Então vai ser muito bom esse bate-papo. O irmão Elcio tem um trabalho lá na Bahia, né, em Salvador, né, Isso. e acompanho ele no seu canal lá no YouTube, o trabalho que faz lá no local de encontro dos irmãos lá, e vai ser bacana esse bate-papo. Eu vou só cumprimentar alguns, irmão Elcio, que já está aqui com a gente. Ó, canal Democracia Espiritual, desejando graça e paz a todos aí, o irmão Elcio, a Miriene Araújo, membro do canal, agradeço você, Miriene, pelo carinho, pelo apoio, Fátima Guedes, Maura Oliveira, Veralina Candeias, o Felipe Lins, do canal Pegando no Ar, parceiro, companheiro, amigo nosso aí, quem mais aqui? Helenir Castro, pessoal bom aqui, viu? Dias Adailton, vamos lá ver quem mais está aqui, quem mais? O pessoal está sendo notificado aí, a Lucinete, quem mais está aí? O pessoal chegando, Maria Cristiane, poxa, Essa não eu é o conheço. horário rotineiro que eu costumo fazer as lives, o YouTube está fazendo as notificações, daqui a pouco o pessoal chega, e eu agradeço todos mais uma vez de coração. E quem não é inscrito do nosso canal, segundo Opinião Ricardo Costa, está chegando agora, está vindo falar pela primeira vez, veio aqui para me conhecer, se inscreva no nosso canal aí, ative as suas notificações, dá aquela badalada gostosa no sininho e fica à vontade para compartilhar, para interagir com a gente aqui na live e também para depois que essa live virar um vídeo, escrever lá nos comentários, tá bom? Irmão Elcio, o irmão Elcio hoje é o quê? Um pregador do Evangelho da Graça, eu sei, esse é o convite. Mas o que o irmão Elcio faz no seu dia a dia? Conta aí pra gente, além de aí estar responsável pelo um trabalho, não como um pastor em Isso. si, desses credenciado, isso, aquilo, mas assim, você tem o teu trabalho secular, ah, o trabalho lá. Quem que é o Elcio? Quem que é o Elcio? Conta pra gente aí. Pronto, vamos lá. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado aí pelo carinho. A gente se conhece há pouco tempo, né? Através das redes sociais, através do contato no WhatsApp, mas a recíproca é verdadeira. Obrigado aí pelo carinho e o apoio também. Peço também aos irmãos que ainda não são inscritos no canal do nosso irmão Ricardo que se inscrevam. Estou vendo aqui alguns irmãos comentando que assistem nossas lives também. Então sejam todos bem-vindos. Bom, o irmão Elcio, hoje, eu diria que hoje eu posso dizer que eu tenho uma identidade. Por quê? Porque há um tempo atrás, o irmão Elcio seria aquela pessoa sem foco, sem projeto, sem perspectiva, sem de fato um entendimento das coisas espirituais. Na verdade, eu me tornei um religioso, né?
Porque a religião produz isso. A religião gera religiosos. E muitos filhos de Deus, em sua caminhada, não conseguem entender a sua identidade, o seu propósito, o seu chamado, né, a sua utilidade dentro, não apenas dentro do contexto bíblico, mas principalmente dentro do contexto social, familiar, né, dentro de um propósito humano que nós temos. Porque quando nós falamos que temos um propósito espiritual, nós temos um propósito de Deus para falar para vidas, para edificar vidas com o Evangelho, nós temos que ter em mente também que nós temos um propósito, né, aqui na Terra, com a família, com a sociedade. E eu não tinha, meu irmão, foco, sabe? Eu era aquela pessoa que fui criado com a avó, sem a presença dos pais, e tinha medo de tudo na vida, eu tinha medo de me casar, medo de me Um relacionar. pouco sem referência, assim, também, seria? Exatamente, exatamente. E aí, quando eu cheguei na religião, principalmente a religião evangélica, que é a que eu fiz parte durante 18 anos da minha vida, aí vem, meu amado, as propostas, né? As promessas, o famoso Deus tem um plano na tua vida. E plano esse que você fica à deriva, como alguém que está perdido no meio do mar. Porque todo mundo vem para você e diz que Deus tem um plano, que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto, mas você acaba sendo, entre aspas, neutralizado por essas informações religiosas e deixa de sonhar, de constituir uma família, de ter sua profissão, sabe? De fato, andar com as suas próprias pernas e conquistar os seus objetivos. Então, quando eu cheguei na religião, eu tinha um único objetivo. Eu era um pugilista, né? Eu lutava boxe. E quando eu cheguei na religião, eu olhava para os quatro cantos e dizia: Meu Deus, eu só tenho isso na minha vida. Eu sou um lutador. Se eu não conquistar nada na vida como um lutador, eu não presto para mais nada, porque era a única coisa que eu comecei a fazer desde cedo. Tranquei meus estudos, fui trabalhar, fui me virar desde 14 anos trabalhando. E aí encontrei no esporte, na luta, uma válvula de escape. Então eu dizia, se eu não der certo na luta, eu não vou dar certo em coisíssima nenhuma. Então, até um relacionamento que eu já entrava meio que desconfiado pelo seguinte: bom, se a moça souber ou perceber que eu vou decolar, digamos assim, no meio do esporte, no meio, queira quer não, artístico, aí a moça vai ficar comigo. Mas se ela desconfiar que não vai dar certo, então para mim também não vai ter nenhum tipo de projeto, de outro sonho, porque eu só encontrava naquilo ali. Então E quando eu tinha uma insegurança, com assim, uma insegurança, incerteza, né, exatamente, que essas exatamente. carreiras eu sou professor de jiu-jitsu também, treinei jiu-jitsu bastantes anos, eu via, comecei mais velho, mas eu sempre via nos rapazes mais novos essa mesma insegurança. Eu lembrei muito dos meninos novos, rapazinho, ficava naquela, eh, anulando o resto da vida para se dedicar à luta, mas mesmo assim ficava assim: "Será que vai vingar? Será que não vai? Será que uma grande academia vai me contratar, um empresário?". Então eu tô meio que lembrando isso daí. Pois é, meu irmão, era exatamente isso. Então isso permeava a minha mente e isso me deixava confuso. Até que eu caí dentro de uma instituição evangélica. E aí, meu amado, é como eu te falei, vem aquelas famosas profecias. Não, porque Deus tem um plano na sua vida, tal. E a pressão era tão grande, sabe, de que Deus tinha um plano na minha vida, que eu ia ser um pastor, que eu ia liderar a igreja, tal. E aquilo começou a criar uma confusão na minha mente. Eu disse, mas como assim? Eu estou vindo do mundo das lutas, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, eu comecei a frequentar esses ambientes por causa de uma carência na alma e justamente por essa fragilidade emocional, esse medo, sabe, de que as coisas poderiam não dar certo, e aí eu acabar me frustrando. Então, eu fui procurar na chamada igreja um refúgio de Deus para me fortalecer, para fortalecer
sabe? Esse lado emocional. Mas aí você vai passando o tempo, vai vindo essas propostas, vai vindo as promessas de cargo, os títulos, e aí vão te classificando lá dentro, né? E aí vai enchendo a sua cabeça de minhoca, onde você acaba, queira quer não, se tornando um profissional religioso, um profissional da fé. E, Ricardo, quando você entra de cabeça, meu amado, parece que o mundo acabou lá fora, né? Só existe aquele mundo agora para você. Alguns amigos começaram a dizer, rapaz, você tinha muito talento no esporte, na luta, você vai parar com tudo? Eu lembro que dos momentos mais difíceis que eu tive foi, se eu não me engano, em 2008. Minha avó tinha vindo a óbito em 2007, e aí para 2007 para 2008 eu tive uma crise existencial, já com meus 23, 24 anos, e tinha algumas propostas, até com o querido aí, o campeão aí, o Acelino Popó Freitas, ele assistiu alguns treinos meus, tal, e ele disse, rapaz, vamos, ele conversando com o irmão, né, com o treinador, vamos investir nesse menino aí, que esse menino tem talento. Então você teve contato ali com os grandes da luta do Brasil. Sim, sim, E o sim. Popó, poxa, foi... Popó é o Popó. A A maior nível referência hoje, internacional. né, no Brasil, para o esporte que eu me propus fazer. Então, aquilo me deu uma injeção de ânimo, né? Conhecer o cara do momento, o campeão, ter um acesso lá à família, à academia dele, né? Ter o apoio, pelo menos verbal, de que ele ia, nesse sentido, incentivar e ajudar, sabe? Para a gente correr atrás do objetivo. Isso foi muito bom. Só que aí, meu amado, o que acontece? Daqui a pouco a gente vai entrar na questão da libertação, né? Sim. Só que aí vem a questão da opressão religiosa, onde, olha, talvez isso não seja de Deus, porque você tem um chamado para ser pastor. Meu irmão, aquilo criava tanto bloqueio na minha mente, que eu já não era mais o mesmo no desempenho do treino, sabe? Aquela, entre aspas, aquela maldade boa que todo atleta competidor, você sabe disso, tem que ter para entrar em um ringue, para bater, e apanhar, e sangrar, cortar supercílio, mas ir atrás do seu sonho de uma forma Pronto para honesta, tudo. porque é um esporte. Então, a religião foi arrancando isso de mim, sabe? Com medo, colocando medo. Tipo, Deus não apoia isso, Jesus não quer isso para sua vida. Mas, na verdade, não era Jesus. Não era Deus dizendo que não queria isso para minha vida. Era a religião pelo meio, era o homem atrapalhando a minha caminhada. Isso foi me intimidando a ponto de eu chegar até para o Acelino Popó e dizer, campeão, eu vou parar de competir, aconteceu algumas situações, ele me chamava de Van Damme, né? Por que, Van Damme? Vai parar por quê? Eu digo, não, vou dar um tempo, tal. E aí, meu irmão, eu me aposentei, por assim dizer, quase 10 anos da minha vida. Então, um momento que eu estava em um condicionamento físico, treinamento adequado, eu dei uma parada e aí comecei a me dedicar só à religião. E durante essa caminhada, eu trabalhava na área de segurança, tal, trabalhava com construção civil. Mas, assim, quando você faz parte, que infelizmente não deixa de ser uma empresa, quando você faz parte dessas empresas religiosas, e ele vê em você um futuro potencial, não apenas um membro fiel, dizimista e ofertante, que, sabe, que carregava ali os bastidores do ministério nas costas, que incentivava, que ia com o pastor, que descia, que subia, mas ele vê em você um futuro potencial para ministrar, para liderar uma congregação, e aí você começa a receber as ofertas religiosas, sabe? Esse daí tem chamado, né? Esse daí tem Não, você chamado. tem Esse daí chamado, você tem um dom, sabe? E aí já me colocaram logo em uma congregação, olha, você está trabalhando, mas em breve você vai viver da obra. E aí eu parei de lutar, trabalhando secularmente na área de segurança, construção civil,
você não vê, digamos assim, futuro, né? E de repente chega a religião e começa a te propor, né, esse negócio de que você vai ser um pastor, que você vai ser famoso. E aí, meu irmão, eu lembro que eu comecei a pregar, né, e as pessoas diziam assim: olha, você em breve vai estar naquele Gideões Missionários da Última Eita, Hora. É. Aí eu me empolguei, fui fazer teologia, fui estudar um pouquinho a teologia. Mas, Ricardo, e meus irmãos que estão aí na live, é, quando você tem um coração puro, voltado para a verdade, né, você não se deixa levar por ventos de doutrina. Deus não permite. Quando Deus de fato tem este propósito, mas não como um propósito religioso, mas um propósito de vida, de caráter, sabe? Deus não deixa você se envolver com isso. Eu lembro que eu cheguei a gravar 8 DVDs evangélicos. isso, rapaz. O pregador Elcio. Teve a época, né? Teve a época do DVD, né? DVD, Teve era a época do DVD. DVD, sério. Hoje a gente E tem aí, o YouTube. hoje tem o YouTube, naquele tempo era DVD, né? E aí eu gravei mais ou menos oito DVDs. E aí eu vendia DVDs, eu era convidado para pregar em eventos de jovens, dar palestra em outras igrejas. E você acaba gostando da coisa, porque todo mundo agora te chama de homem de Deus, sabe? De ungido. Você acaba, o seu ego vai inflamando ali. E aí eu ia pregar no sul da Bahia, em cidades, terminava a mensagem, o pastor chamava no escritório, colocava o envelope no seu bolso, você não olhava, mas chegava em casa, você Oh, abria lá de um valor que naquele tempo, 300, 400 reais, né? é, Isso há 15 anos atrás, poxa, imagine, né? bastante. Aí você, rapaz, faz sentido esse negócio aqui, faz sentido. Então você acaba se vendo agora como, queira quer não, um popstar gospel. Sabe? O meio vai ali te abraçando, te envolvendo de uma de estar ali de uma maneira que você não consegue enxergar outra coisa. "Ah, não é Exatamente, isso". Eu exatamente. falo, porque eu fui chamado 3 vezes para ser pastor na Universal. O Sim, Ricardo era aquele que ia, fazia e começava trabalho novo na Universal, num lugar distante, tudo. Então, a religião, o sistema religioso, ele vai captando esses que se destaca ou por dedicação, ou por entrega, ou porque a pessoa vê que tem facilidade para falar tudo, ou aquele que quer ser mesmo, eles pegam essas pessoas. E até hoje eu entendo, igual você falou, que eu foi Deus, porque das 3 vezes que eu fui chamado, eu falei não. E só Deus sabe é isso os mesmo. propósitos e os desígnios dele, né. Exatamente. E aí, devido a essas propostas, né, toda, eu me via lá, né, como um dos que tinha um futuro promissor. E aí, para minha surpresa, quando eu fui procurar, digamos assim, a crescer, a estudar, fazer teologia, entender mais dos bastidores das chamadas igrejas, aí, meu irmão, é um jargão que existe no meio religioso, que eles dizem assim: olha, se você está procurando uma igreja perfeita, você não vai encontrar nunca, porque toda igreja tem problema, então é melhor você ficar onde Deus te colocou, porque se você está atrás de um lugar perfeito, perfeição só no céu. E aquilo me incomodava, porque eu via, na verdade, essas desculpas como uma capa maliciosa, onde as pessoas não queriam, de fato, assumir os seus erros e atribuir, né, as suas irresponsabilidades, a sua falta de caráter a terceiros. Ou seja, eu até falei numa live de manhã que as pessoas começavam a sonhar dentro da religião, dentro
da congregação que eu fazia parte. Ah, porque eu sonhei com ratos aqui na igreja. E aí vinha as missionárias, os pastores. Ah, sonhar com rato é porque tem gente roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Eu dizer, gente do céu, que conversa de malandro é essa? Justo a revelação que o pastor queria, né? Sim, exatamente. Então você percebia, sabe, toda aquela bajulação, desculpa a expressão chula, mas aquela bajulação sempre favorecendo a liderança. E eu, que já estava como líder, eu não aceitava isso porque eu tinha em mim a seguinte consciência. Bom, se eu errar, eu não quero ninguém passando a mão na minha cabeça. Errou, você vai ter que assumir o seu erro. Mas o que a gente vê na religião, não estou, claro, a gente não está aqui generalizando, tá? Porque alguns irmãos que congregam em religião X ou Y, pode entrar na live e dizer, ah, mas aí foi um caso isolado, você se decepcionou com o pastor, com a igreja. Não, gente, eu passei aí por umas 4 ou 5, né? E independente de placa denominacional, todas elas seguem o mesmo padrão, sabe? É aquela coisa de ocultar situações para defender a sua instituição. Então, se alguém manchar o seu caráter, se alguém expor alguma situação, vamos tirar ele da linha de frente, vamos ocultar, porque a instituição não pode ter, sabe, mancha, não pode ter mácula. Mas o que está sem mancha e sem mácula é a igreja do Cristo vivo, e não a instituição religiosa. Então, quando eu via isso... Até mesmo se olhar para a vida dos líderes, vai ver que tá toda manchada. Exatamente, exatamente. Então, quando eu fui indagando acerca dessas coisas, questionando, vem cá, a gente está na frente, estamos liderando, mas por que isso? Não, você tem que entender. Aí tinha aquela coisa. Tem coisas que nós pregamos, irmão Elson, só para os líderes. Tem coisa que fica só aqui a famosa reunião de líderes, né? Reunião de líderes, de ministério. Isso, nos bastidores. Então tem assunto que nós não devemos expor para a igreja. Eu falei, sim, mas se a igreja é de Deus e nós somos de Deus, estamos recebendo a palavra de Deus, por que eles vão ficar isentos de receber, de entender, sabe, o que está acontecendo? É claro que existem situações ali de liderança, de trabalho ali que eles fazem. Tudo bem que o membro ali, a pessoa que participa, não tem nada a ver. Mas eu me refiro a assuntos bíblicos, a entendimento que liberta, sabe? E a gente discutia nos bastidores lá com os teólogos, com os pastores presidentes. Não, isso aqui só fica entre a gente não pode expor isso aqui. E eu lembro que eu fui fazer teologia com um pastor de uma igreja centenária, né, um assembleano. Ele disse, olha, Elcio, você é um menino bom, eu vou lhe falar uma coisa. E isso eu não conhecia a mensagem da graça de jeito nenhum. Tem coisa que você aprende aqui que você não pode falar na sua denominação. Porque se você falar, baguncei, o cabelo foi todo aqui, mas enfim. Se você falar, você vai ser expulso. Eu, como assim, pastor? É porque o que você aprende aqui na religião, na teologia, nos estudos, você não pode falar lá. E aí eu comecei a questionar esse professor de teologia, né, pastor, porque ele pregava em eventos e tal. Aí ele começou a me falar sobre coisa de línguas estranhas, sabe, as incoerências, o erro teológico. Eu falei, mas rapaz, logo você que é um linguarudo aí quando está pregando. Começou a me falar sobre a questão do especialista no Labachúria. Sim, agora você está me ensinando que isso que eu falo na época, né? Há 8 anos eu estou equivocado. Ele meu irmão, você tem que entender que a gente gosta do fogo, que a gente incendeia a igreja, mas na verdade a gente sabe que aquilo ali é só. Eu falei, é só o quê, meu irmão? Não, irmão, aquilo ali é só emocionalismo mesmo, isso aí. Eu falei, sério? Aí ele foi me explicando algumas coisas acerca do dízimo. Eu falei, por que você pede dízimo? Por que você faz parte de uma instituição que cobra dízimo? Resumindo, naquele tempo eu não entendia muita coisa, mas era o sistema fechado. É o sistema fechado. Eu lembro que quando eu cheguei na minha denominação, que fazia parte,
pastor me deu a oportunidade, eu fui pregar, e aí eu trouxe uma linguagem diferente ali, com cuidado, mas com entendimento diferenciado. Já tinha ouvido algumas coisas nos bastidores da teologia. Rapaz, e aí me chamaram no gabinete pastoral, puxaram minha orelha. Não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso porque a nossa linha é outra. Aí foi quando eu comecei, meu amado, a entender essa questão de manipulação. Cada instituição, cada igreja, cada líder estabelece suas regras, sabe? Resumindo, usam a Bíblia, fala de um único Deus, mas pensam de forma diferente, aplicam de forma diferente, e cada um coloca os seus critérios de salvação para os seus membros, né, que eles chamam de suas ovelhas. E aí foi quando eu falei, sabe de uma? Eu deixei o esporte, acreditando que Deus tinha um chamado na minha vida pastoral, como vocês diziam, que Deus estava usando vocês para dizer que Deus ia me levantar, mas eu, inocentemente, pensando que era algo de Deus, verdadeiro, honesto, porque até então eu via em vocês isso. Mas a partir do momento que as máscaras começaram a cair, eu vou logo dizer para vocês, vou voltar para a minha vida, vou trabalhar na construção civil, fiz curso de segurança, voltei a trabalhar e fiquei ali como um obreiro. E eu lembro que me deram uma congregação aqui numa cidadezinha, acho que é uma praia bem famosa aqui na Bahia, Praia do Forte, né? Bem famosa aqui essa praia. E aí me deram ao lado uma congregação para tomar conta. E aí tinha lá uma japonesa que falava um português mal falado, né? Que eu não entendia quase nada. Um japonês com um mandarim com português eu não entendia nada. E um adolescente, um jovenzinho, me colocaram dentro de um espaço lá, do tamanho de uma garagem, com uma caixinha de som e um microfone, e fizeram um desafio ainda. Se você tem chamado de Deus, Deus vai te honrar aí. Eu lembro que eu viajava daqui, saía de Lauro de Freitas para Praia do Forte, aproximadamente uns 47 a 50 e poucos km. E aí eu deixava meu trabalho, trabalhava no ramo secular, em empresas, e aí eu deixava o trabalho aos finais de semana e ia para essa congregação levar a palavra para esse grupinho de pessoas. E eu lembro que o tesoureiro da minha instituição sugeriu ao pastor presidente que eu deixasse de dar o dízimo lá na sede para pelo menos me manter com dízimo em termos de transporte, alimentação, para ir para essa congregação. Nada justo. Né? Já que eu era um obreiro daquela instituição, o líder disse, não, o dízimo dele tem que ser dado na sede, e se ele tem chamado, Deus vai honrar ele. Meu irmão, eu viajava, contando moeda para ir para essa congregação, mas aquele coração, sabe? Estou fazendo a obra de Deus, saía cansado do trabalho. Estou fazendo a obra de papai. Meu irmão, eu dormia no chão na congregação de um dia para o outro. Comia miojo, né? Comia miojo. Para pregar para 3 criaturas. E chegava no outro dia na sede para participar da chamada Santa Ceia. E todo mundo dizendo, olha, irmão Elcio está no campo missionário. Sabe? Aquela coisa toda. E depois eu comecei a perceber que aquilo não tinha nada a ver com Deus. Pelo contrário, tinha a ver com os aproveitadores da fé, me usando ali para dar início a um trabalho, e depois nas reuniões ficavam dizendo, ele está lá porque eu mandei, sabe? Eu usei de misericórdia com ele, senão ele ia estar no mundo. Não, e detalhe, se der certo é porque ele está debaixo da nossa unção pastoral. E depois disso, eu me desanimei. Eu falei, sabe de uma? Toma aqui a chave, não quero mais fazer parte disso, vou auxiliar vocês aqui. E aí foi quando eu comecei a prestar atenção, irmão Ricardo, a um pregador que aparecia na nossa instituição, que de vez em quando ele era convidado pelo pastor presidente, né? E esse irmão, ele falava muito das cartas de Paulo, um pregador legalista,
mas ele lia muitas cartas de Paulo. E aquilo despertou uma curiosidade em mim, porque geralmente eu via falar muito de Provérbios, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os profetas, e Isaac, e Jacó, e não sei o quê, a lei, né? Mas quando eu vi aquele pastor falando muito das cartas de Paulo, a minha mente foi se abrindo, o entendimento foi sendo aguçado, e eu falei, não, peraí, tem alguma coisa aí que não está batendo. E aí despertou aquela curiosidade de eu estudar mais as cartas aos Coríntios, as cartas que Paulo enviou a Timóteo. Eu falei, não, está tudo errado. O evangelho revelado aqui é uma coisa. Aquilo que é pregado na religião já caducou, é lei. Né? E aí foi quando eu realmente abri mão de tudo isso. Hoje para resumir aqui a sua pergunta, depois que eu saí da religião, comecei a falar do Evangelho da Graça, comecei ouvindo alguns pregadores que já pregam há mais tempo aqui no YouTube, e me chamavam de maluco, que eu ouvia aí mensagem dos irmãos aí, o Cristiano França, na época. Eu lembro que foi o primeiro que eu comecei a ouvir, o Cristiano França. Eu assistia de 5 a 7 mensagens por dia. Eu pegava uma Bíblia, pegava um caderno, ia anotando tudo, porque eu disse, olha, eu não quero ser como no sistema, que eu era um papagaio que repetia o que era pregado. Eu quero aprender, eu quero falar com convicção. E aquela palavra foi me convencendo, até que um dia eu dei graça e paz para o pastor da religião e disse, a partir de hoje, eu e minha esposa, a gente não faz parte mais dessa instituição, fomos para nossa casa. Eu lembro que a minha esposa, na época, disse, vamos para uma igreja mais tranquila, para uma igreja batista. Eu disse, filha, vai ser a mesma coisa. Nós vamos encontrar nesses lugares aí fermento, que não vai dar certo. E a gente ficou em casa, no nosso apartamento, e eu voltei, né, a trabalhar, voltei a praticar esporte, aí a idade passou para competir, e aí foi onde eu me dediquei a dar aula, né? E hoje eu tenho minha escolinha de boxe, né? Tenho o meu projeto social voltado para esporte, né? Sou casado, tenho uma filha chamada Safira, a minha esposa Maria Cristiane comentou ainda agora. E então, meu irmão, hoje eu digo que eu me sinto realizado. Não sou pastor de igreja, né? Nos reunimos como igreja, mas enfim, eu deixo você falar um pouco aí e depois a gente vai complementando aí. Não, maravilha. Eu queria só agradecer o pessoal que está chegando, chegou aí um pouco depois do começo. Não esqueça de dar o like, ajuda aí o canal, o YouTube mandar isso daí para frente, esse bate-papo, essa live. Estou aqui entrevistando, batendo um papo, né, com o meu querido amigo irmão Elcio Jesus, tem um trabalho lá na Bahia, tem um canal no YouTube, um pregador do Evangelho da Graça, sem fermento, eu falo muito isso. Pessoal, cuidado isso. Então é uma alegria, uma satisfação estar aqui, não deixa de curtir, cumprimentar, participar aí do chat, e a gente está nesse papo aí. Todo mundo, todos os novos que estão aí, chegando hoje no canal, todos sejam bem-vindos aí. Moelso, escutando você contar essa história, lógico, eu passei ali a minha mãe é uma assembleiana, né, então eu tive, assim, aquele período de Assembleia de Deus, depois me dispersei na adolescência e já depois de adulto eu fiquei 23 anos na Universal. A gente sabe que são praticamente universos diferentes, são métodos de trabalho diferentes, forma de pregar e tudo, mas quando você olha para o líder, a essência é a mesma, não é diferente. Um gosta mais dos chamados dons, outros são mais retraídos nisso, outros têm o foco mais no dinheiro, mas a questão, eu queria comentar uma coisa, essa questão dos líderes se achar como a autoridade espiritual, autoridade máxima na tua vida, que você, para estar de olho numa moça ali, ui, achei bonitinha, mas eu tenho que falar com o pastor,
eu vou vender um carro, eu tenho que falar com o pastor, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que consultar o pastor, eu vou mudar de cidade, eu tenho que consultar o pastor. Como que o irmão hoje, porque é tudo igual, é tudo igual. O sistema religioso, por mais que ele vareia, isso é uma coisa que tem em comum. Como que o irmão vê isso hoje? Era a tua visão hoje e a tua opinião sobre isso em graça. Vamos lá. Como você bem colocou, todas elas seguem o mesmo padrão, né? Umas são voltadas mais para a questão da teologia da prosperidade, onde a mensagem central é essa mensagem de enriquecimento, que você tem que estar por cima e nunca por baixo, que você tem que ser vitorioso na vida para demonstrar para a sociedade que Deus é contigo, que Deus está te abençoando. Então, isso é uma verdadeira lavagem cerebral. Você vai ver que é uma manipulação. Riqueza é um dom de Deus. Deus pode me dar o dom da riqueza, pode dar um ateu, né? Pode dar um espírita, um bandista, candomblecista, um feiticeiro. Então, isso não procede. Até porque existem muitos filhos de Deus, né, que se denominam crentes evangélicos, ou católicos, ou, enfim, que são pessoas humildes, pobres, sabe? Eu costumo dizer, Ricardo, que quando a verdade ela é falada, às vezes incomoda algumas pessoas. Eu deixo muitas vezes de, entre aspas, atrair as pessoas porque eu sou verdadeiro. Porque nós somos verdadeiros. Eu não estou dizendo eu, vivo não mais eu, mas o Cristo ressuscitado vive em nós pelo Espírito do Pai. Nós somos verdadeiros. Então, o que acontece? Essa ideia de o líder transmitir um ar de superioridade, porque ele está em uma posição de superioridade, entre aspas, de poder, de condição financeira melhor. Então, ele transmite isso e ele quer obrigar as pessoas, né, a lutar por isso. E muitas vezes as pessoas se frustram, porque eu costumo dizer que tem crente que vai morrer e nunca vai ter condição de ter uma bicicleta, mas nem por isso vai deixar de ser um filho de Deus, né? Tem cristão que vai morrer e nunca vai ter a condição de ter uma casa própria, mas nem por isso vão deixar de ser filho de Deus. Mas eles, o critério para ser filho de Deus e ser um abençoado na vida é nesse sentido de uma prosperidade, né, financeira, porque eu creio na prosperidade bíblica e eu vivo a prosperidade do Evangelho. Só que prosperidade é uma coisa, e você pregar essa teologia da prosperidade, onde a pessoa tem que ter o melhor, tem que desfrutar do melhor, isso é ilusão. E muitos filhos de Deus vivem em busca dessa ilusão. E aí usa o termo fé para dizer que vive da fé. Isso não é viver da fé. Viver da fé é o que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Mas quando você lê o versículo 11 e 12, ele diz: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei ter fartura, sei ter abundância, sei padecer fome, padecer necessidade. Em todas as coisas eu estou instruído, capacitado. Aí ele vai e diz no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, isso é que é prosperidade. Isso é que é fé. É você saber lidar com os desafios da vida, sabe? E não se deixar levar por um momento. Já passei fome na minha vida, já passei dificuldade, sabe? Mas hoje, graças a Deus, eu não passo. Dificuldade nós passamos, porque vai depender do grau da dificuldade. Mas passar fome, não. Então, o que acontece? Esses líderes, eles pregam dessa forma porque eles querem ter o domínio sobre as pessoas, sabe? Eu profetizo na sua vida, eu estou te cobrindo, eu sou o homem que tem a chave da tua vitória. Então, como você bem falou, eu lembro que quando eu fui me casar, foi uma luta, um desafio, porque o pastor queria arrumar a moça da igreja para mim. Eu disse, não, mas eu não gostei dela. Não é questão de gostar, é questão de Deus. Eu falei, sim, mas não é Deus que vai casar, sou eu. Sabe? E aí você ficava ali. Graças a Deus que Deus não permitiu que eu fosse levado por esses argumentos, porque existe hoje, você vai ver muitos cristãos evangélicos, religiosos, que se casaram e não deram certo o casamento,
Ah, por quê? Porque quem casou não foi Deus, não foi ele, foi o pastor, foi o líder religioso, sabe? Então é por isso que eu já vou deixando aqui uma bomba. Casamento não é bênção de pastor sobre a sua cabeça e sobre a cabeça da sua esposa, e nem um papel assinado no cartório que pode ser rasgado. Casamento é uma ligação, é uma cumplicidade, sabe? É um relacionamento de um homem com a mulher que querem, de fato, constituir família e viver junto. Essa coisa de papel é um detalhe no civil, é bom porque vai guardar os direitos, né, de ambos, ou defender os direitos de ambos, mas não é uma coisa espiritual como eles pregam por aí. Então, o pastor prega isso. Você está casado, você casou lá no cartório, mas você tem que casar debaixo da bênção pastoral, né? Porque o pastor, o líder, é que está aqui abençoando tudo isso. Então, como você falou, se vai comprar, se vai vender, se vai casar, se vai viajar. Eu lembro que eu passei por esses conflitos, pastor, final do ano, o ano inteiro trabalhando, saí de folga aí, de férias, quero viajar com minha esposa. Não, você é líder, não pode viajar não, porque tem que romper na casa de Deus, virada de ano, vai ter consagração. E você ficava ali limitado, não podia viajar, não podia se divertir, sabe, irmão? Você ficava preso, mas na sua consciência, você estava obedecendo o nome de Deus, então estava tudo certo. Aí vinha sempre aquelas ameaças, né? Se você não obedecer o nome de Deus, o diabo está te usando. Então você, com medo, para, entre aspas, não dar lugar ao diabo, você se sujeitava àquela doutrina maligna de homens usando o nome de Deus. Então, muitas pessoas se frustram com Deus, com o evangelho, que não tem nada a ver com isso, por causa dessa liderança corrompida. Então, hoje, em graça, com o entendimento do evangelho, para a gente não rotular aí o graça, talvez alguns irmãos estejam assistindo, mas o que é graça? Graça é o evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Jesus de Nazaré, ele estava cumprindo a lei de Moisés, né? Ele estava no cumprimento da lei. Algumas pessoas pegam ali os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, começam a pregar graça. Não, ali não tem graça, ali tem Jesus cumprindo a lei. Depois da cruz, claro, ele levanta ali o apóstolo Paulo, que traz a revelação da graça, a revelação da nova e eterna aliança. Então, quando você vai na mensagem da graça, você vai entendendo que ser líder, eu posso dizer hoje que eu sou um líder, mas de uma forma livre, e os irmãos aí no chat vão entender. Liderança, irmãos, não é o que nós vivemos no sistema religioso, onde o pastor sentava em uma cadeirona dessa aqui que nós estamos, essas cadeiras bonitas, e ficava com o chicote na mão, mandando você fazer, obrigando, impondo. Liderança não é isso. Liderar é se colocar como exemplo, é fazer e inspirar outras pessoas a fazerem também. O maior líder da história bíblica, Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, para que o maior exemplo de liderança do que o próprio Jesus? Então, Jesus ensinou isso. Então, para esses líderes da religião, liderar é mandar, é impor, sabe? É dizer que tem autoridade sobre o outro, é entrar na vida alheia do outro. Mas Jesus nunca fez isso. Jesus ensinava as coisas concernentes ao reino de Deus, dando exemplo. Ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai. E quando as pessoas olhavam para ele e acreditavam que ele estava fazendo a vontade do Pai, aí as pessoas seguiam aquele exemplo. Aí vem Paulo e diz: sede meus imitadores, não meus seguidores. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se um pastor, se um apóstolo, se um bispo, um padre, qualquer líder, um guru, se eles tivessem essa sensibilidade de dizer: olha, vocês podem me imitar, assim como eu imito a Cristo, aí eu os chamaria de líder. Mas eles não são líderes, porque eles não imitam a Cristo, e quando você se inclina para imitar Cristo
a Paulo, mediante o conhecimento do Evangelho, eles dizem que você é um herege, que você é um desigrejado, que você é um desviado, que está sendo usado pelo capeta. Aí não pode, não, isso Não, daí não, isso daí não pode, porque não é desse jeito não. É, eu costumo falar aqui nas lives, batendo papo com o pessoal, assim, às vezes eu pego, ah, leio o trecho da carta de Paulo a Tito, Timóteo, que fala muito do líder, o conselho para o líder, mostra quem é o falso profeta, tal. E às vezes eu falo para as pessoas: "Mas se você tem dificuldade aqui, através do evangelho, você enxergar isso, olha para a vida deles. Olha para a vida deles". E outra, aquela questão de só o líder ter, só o líder possuir, e você não pode ainda questionar o líder. Você exatamente. não pode questionar. Hoje está aí, você vê, os irmãos, uma boa maioria que está aí é lá do Nordeste e tal, Bahia, Pernambuco, Paraíba, vocês viu aí, teve até briga aí, quebra-pau, pancadaria. Um bom lutador ali ia fazer um estrago ali, um irmão meio pegar igual o irmão Elcio aí. Mas assim, é porque eles não entregam o evangelho. Você falou uma Exatamente. coisa muito interessante, que até quando você começa a se mostrar um discípulo de Jesus, a praticar o que é verdadeiro, o que é sadio, o que faz bem ao meu irmão, ao meu próximo, eles já, assim, entram no desespero. Quando eu comecei a me manifestar diferente, preocupado com o próximo, dentro da instituição que eu fazia parte, eu já virei um problema. E eu acredito que é assim com todo mundo. Quando você começa os seus olhos se despertar para o evangelho da graça, puro, genuíno, aquele evangelho cristalino que não machuca, que não fere, que trata, que não te traz prejuízo, não te traz dolo, assim, que aquele evangelho que te deixa livre, não o livre da libertinagem. Não, isso daí quando você, geralmente você é expelido, você é expelido do lugar que você está. Eu acredito que foi essa circunstância que te levou para fora do sistema religioso. Mas, irmão Elcio, uma vez rompido, uma vez rompeu com o sistema religioso, qual foi os passos até o irmão falar assim: "Não, eu vou convidar outros irmãos aqui e vamos nos reunir de forma sadia, de forma ali, sem cercadinho, né, sem o cercadinho da religião, sem véu, sem fermento", como que foi isso daí? Quando realmente eu saí do sistema religioso, a minha cabeça, a minha mente, graças a Deus, né, já estava iluminada pelo Evangelho da Graça. E aí eu comecei no meu apartamento com a minha esposa, minha cunhada, a gente começou a falar, né, acerca desses assuntos diferentes. O Evangelho, ele se tornou uma novidade na nossa vida, porque os meus 18 anos que eu passei na instituição religiosa, eu aprendi acerca da Bíblia, não acerca do Evangelho, não acerca da separação pactual, o que era para os judeus, né? O que era, o que serve, o que se aplica a nós nos dias de hoje. Então, a gente foi processando tudo isso e a gente foi ali estudando junto. E, Ricardo, no início, justamente por causa do ranço religioso, você fica com aquele medo. Meu Deus, eu agora assumo a responsabilidade, porque está na minha mente, no meu espírito, esse desejo de pregar isso, ensinar isso para as pessoas. Eu assumo essa responsabilidade agora como alguém, como um lobo solitário, como uma pessoa sozinha, né? Lobo solitário parece. Lobos são eles, mas eles não são solitários. É. Uma força de expressão. Eu assumo isso sozinho agora, dou a cara a bater, ou eu vou me associar novamente a uma outra instituição que pelo menos tem alguma coisa parecida com aquilo que eu entendo,
que eu vejo na Bíblia. E aí você vai ver as conversas, né, paralelas. Ah, mas ele não foi ordenado para isso, né? A mesma instituição que eu fazia parte começou a me detonar para os irmãos. Até minha família, meu irmão de sangue, jogaram contra a minha pessoa. Ah, mas a gente não ordenou ele se rebelou, né? Então isso causa um desconforto, porque você, além de ter que pregar agora uma palavra que vai chocar a mente religiosa, você vai ter que ter agora um jogo de cintura para mostrar para essas pessoas que isso pouco importa diante de Deus, se você foi consagrado isso ou aquilo, se você está O debaixo título, né? de um A pessoa título, de tem uma uma briga por cobertura. causa de um título que Exa exatamente. Então, a gente, eu tive que enfrentar isso aí no início, né? Conversei com a minha esposa, e quando você tem alguém do seu lado que lhe apoia, que abraça a causa, minha esposa disse: Olha, Elcio, eu faço minha faculdade, tenho meu trabalho, eu sei que você tem essa vocação aí, eu vou te apoiar. Eu estou aqui nos bastidores para te apoiar. Mas você sabe que é complicado. E aí, meu irmão, eu comecei a convidar pessoas e falar, né, do Evangelho. Falar do Evangelho da Graça tal. E as pessoas iam lá para o nosso apartamento. E as pessoas começaram a se identificar. Não, realmente faz sentido. Aí você vê realmente as pessoas se encorajando, como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, quando ele diz que as minhas prisões no Senhor fortaleciam os irmãos. Né? Filipenses, lá no capítulo 1, as minhas prisões no Senhor fortaleciam a fé dos irmãos. Então, a minha liberdade em Cristo, mas a minha prisão agora, nesse sentido de estar só, para falar dessas coisas, contra o sistema religioso que se opunha, sabe? Fortaleceu alguns irmãos. E alguns irmãos diziam: não, faz sentido, eu sofri isso, eu sofri aquilo, e as promessas, e as palavras soltas. E aí a gente foi unindo as pessoas. Eu passei, meu amado, quase 2 anos, se não me falha a memória, reunindo 4 irmãos. Quase 2 anos. E como a gente não podia abrir o nosso apartamento, casa pequena, para receber pessoas, eu falei para minha esposa, eu falei: olha, eu vou alugar um espaço ali, que tem na esquina, e vou reunir os irmãos, e eu estou convidando mais pessoas. E aí eu lembro que a minha esposa disse assim para mim: mas Elson, você não pede dízimo, não tem negócio de campanha, e você vai ensinar isso para as pessoas, eu acho que vai ser difícil. Eu falei: eu sei que vai ser difícil, mas o desejo que eu tenho é muito maior do que isso. E aí eu lembro que a gente alugou o espaço, R$ 350 na época. Meu irmão, eu tinha prazer de sair do meu trabalho e ir a pé para casa só para guardar o dinheiro do transporte, para no final do mês eu ter o valor de R$ 350 para pagar no espaço para reunir 4 pessoas. E eu fazia isso com muito prazer. Hoje eu não ensino isso, para você ter uma ideia. Então você ensina isso hoje, Elson? Não, não ensino isso. Por quê? Porque eu deixei muitas vezes minha filha ser o Danone, e a gente passou privacidade até no alimento, cortamos gastos em casa, só para reunir irmãos, sem cobrar um centavo, mas só na alegria que eu tinha de pregar a graça de Deus. Isso já me dá uma satisfação tremenda. Eu lembro que eu estava numa empresa, numa distribuidora, e eu falava para o meu patrão: olha, eu tenho um trabalho, né? Eles chamam tudo de igreja. Então eu dizia: eu tenho um trabalho com a igreja. Então, dia de quarta-feira, eu preciso sair no meu horário. A nossa reunião acontecia quarta, sexta e domingo. Eu dizia assim: olha, quarta e sexta eu preciso sair às 18 horas, porque eu tenho que ir para a reunião lá com os irmãos. Aí o patrão disse: não, Elcio, tudo bem. Deu o seu horário, você pode bater seu ponto e ir embora. Esse foi o meu acordo com o meu patrão, com o meu chefe. Mas aí o tempo foi passando, a demanda na empresa aumentou, a responsabilidade, e aí ele começou a, entre aspas, obrigar os funcionários a prestar hora extra. Eu falei: olha, dia de quarta e sexta, isso foi lá para 2015, 2016,
Falei, dia de quarta e sexta, eu tenho um compromisso com a igreja e só tenho eu e minha esposa. Então, eu não vou sair depois das 18 horas. E aí, a pressão lá, tal, eu não sei o que foi que houve. Segundo eles, ele, né, o patrão, os colegas estavam questionando porque eu saía no horário, no meu horário, né? E aí o patrão chegou para mim uma vez e me fez uma ameaça. Ele disse assim, olha, existe uma fila aí fora de desempregados. Se você abandonar seu trabalho, amanhã eu contrato outro. Eu sei que você está certo, você abordou comigo essa situação, mas eu preciso de você aqui às quartas e à sexta-feira. Você prefere o trabalho ou você prefere a igreja? Irmão, olha o que eu estou te falando. Era eu que pagava com o dinheiro do transporte o aluguel. Então, eu não deixei o trabalho porque eu estava ganhando da igreja. Porque não cobra dízimo, Não não cobra cobra dízimo. oferta, não faz campanha. Não faz campanha, não tinha nada. Não tinha nada. Os irmãos que diziam, irmão, quando os irmãos começaram a entrar, que perguntaram, mas como é que faz para manter? Eu digo, olha, você semeia voluntariamente, se você quiser ofertar, coloca ali. Eu lembro que na época a gente, coloca aí dentro da Bíblia aí, alguma oferta aí, né, para ajudar aí. Mas isso foi bem depois, quase 2 anos depois. Mas antes não tinha. Era eu que pagava com o dinheiro do que eu recebia do transporte. E o patrão falou, então você vai decidir ou a igreja ou o trabalho. E na época, minha esposa estava desempregada e estava fazendo faculdade, terminando a faculdade, se eu não me engano. E aí eu sei que ela não estava ela não estava trabalhando na época. Eu cheguei para ela em casa e falei, filha, vou te falar uma coisa. O patrão mandou eu escolher ou a reunião da igreja ou o trabalho, senão ele vai me demitir. A minha esposa olhou para mim e disse, Elcio, você não pode abrir mão do trabalho, eu estou desempregada no momento, e nossa filha pequena, o Ministério em Graça, né? MGV, Ministério Graça e Verdade. O Ministério em Graça não tem dízimo, os irmãos não te ajudam. Então, você que paga, o que você vai fazer? Então, é melhor você ficar com o trabalho. Eu falei, menina, Deus vai mudar esse quadro. Você vai ver. Eu tenho fé que Deus vai mudar esse quadro aqui. E eu sei que ela brincava comigo, é grande a tua fé. Que era um desafio. E aí o patrão me deu uma semana para eu pensar se eu queria continuar com o trabalho ou abrir mão do trabalho em prol, entre aspas, da igreja. E eu lembro que depois de uma semana eu continuei a sair às quartas-feiras e às 18 horas. Dava meu horário, eu saía. E isso deixou ele... Aí quando foi um dia ele me chamou e falou, Elcio, então não vai dar mais certo. Eu já percebi que você já fez sua escolha. Eu vou te demitir. Eu falei, tudo bem. Tá aqui minha carteira, pode dar baixa. Ele, mas você sabe... Aí veio aquela ameaça psicológica. Você sabe que o país está em crise. Você tem uma criança pequena, né, Elcio? Eu falei, tenho sim. Tenho sim, patrão, tenho. E o que é que você vai fazer? Você vai deixar o emprego? Eu falei, ó, patrão, Deus está no controle. E aí ele pagou minha rescisão certinho. Eu lembro que na época eu enxuguei umas contas, um celular que eu devia, paguei logo um mês adiantado no espaço, né, que eu estava lá reunindo os irmãos, tal. E aí eu me vi livre daquela situação. Eu lembro que um funcionário também da empresa tinha me vendido uma motozinha da Yamaha. Eu estava pagando em 10 parcelas, né? Então, eu quitei logo essa moto com a rescisão, enxuguei as contas, fiz aquela compra do mês e falei, pronto, agora vou dar entrada no seguro-desemprego e vamos ver o que vai acontecer. Meu irmão, sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? Teve um acidente, sei lá como chamam, no meu apartamento. Eu morava no 3º andar, no meu prédio. O primeiro andar pegou fogo. Eu tive que fugir 8 horas da manhã com minha filha no colo. A minha esposa tinha ido por... Olha para isso. A minha mãe tinha levado uma queda no interior e tinha trincado a coluna. E aí minha esposa tinha pegado a minha mãe e tinha ido ao médico. Enquanto a minha esposa tinha ido ao médico com a minha mãe, que tinha trincado a coluna, uma costela, se não me engano, se não me falha a memória,
Eu estava em casa com minha filha. Quando eu vi, só foi a fumaça pela escadaria e o povo dizendo fogo, fogo. Eu enrolei a minha filha em um lençol, ainda dormindo, com 1 ano e pouco, eu acho. Desci as escadarias que eu não conseguia enxergar nada. Aquela fumaça preta subindo pela escada, pelo corredor. E eu desci, meu irmão, sai da frente, sai Sofia da tinha o quê? frente. Quantos anos, mais ou menos? E aí, minha criança? Ela tinha na época disso daí. A minha pequena estava com questão de meses ainda, eu acho que Nossa fazia um Deus. ano. Eu acho que não tinha. Eu acho que já tinha um ano já. Eu acho que já tinha um ano já. Poxa. E aí eu desci correndo pelas escadarias com a minha criança enrolada. E aí, meu irmão, esse apartamento pegou fogo. Aí eu ligo para minha esposa, detalhe, só com a roupa do corpo, descalço. Aí eu ligo para minha esposa, filha, você está aí no médico. E aí ela me deu a notícia que a minha mãe estava com a costela trincada, alguma coisa assim. E falei outra coisa, nosso apartamento pegou. Tinha um ano, aí, ó. Maria Cristiane, minha esposa, respondeu aí. Essa filha tinha um ano. Eu E falei aí. Sofia, é Safira, eu falei errado. Safira. Tinha 1 ano de idade. E aí ela falou que minha mãe, né, tinha trincado uma costela, alguma coisa assim. E eu falei, pois é, e o prédio pegou fogo, nós não podemos entrar na nossa casa. E com isso eu desempregado, né? Estava no seguro-desemprego. E, por incrível que pareça, irmão Ricardo, minha esposa confirma aí nos comentários, nós tínhamos uma programação na nossa congregação, no nosso espaço, e vinha um irmão trazer uma mensagem. E aí minha esposa disse, cancela tudo, porque o prédio pegou fogo. Sua mãe está com a coluna trincada. E como é que vai fazer com a programação aí que a gente fez na congregação? Falei, não cancela nada, nós vamos louvar o Criador. Amém. Minha mãe foi para casa, se eu não me engano, do meu irmão, e nós fomos para o espaço que a gente se reunia, nos alojamos lá. Alguns irmãos de outra instituição, uma igreja batista, nos deu café da manhã, banheiro para tomar banho, janta. Ô, irmão Elcio, se me permite um minutinho, quero Sim. cumprimentar aqui o Davi Vieira, nosso amigo, querido Davi Vieira, que tem o canal, que leva o nome dele, Davi Vieira. Só convidar quem quiser hoje, 9h da noite, ele vai estar aí entrevistando, um bate-papo com o Tiago Alicerce. Então, eu quero agradecer a presença do Davi, fazer o convite a todos. Não esqueça da live hoje, eu troquei mais ou menos de horário com o Davi. E os outros parceiros que passaram aí, o Felipe Lins, o agora ex-Universal passou aí, outros que passaram aí. E quem está chegando agora, eu quero agradecer, um beijo e agradecer o carinho de todos aí. Irmão Davi, daqui a pouco, mais tarde, a gente vai estar lá. 9h da noite, a gente vai estar lá. Tá bom? Pode continuar, irmão. Desculpa a Graça e interrupção. paz, irmão Davi, seja muito bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui. Então, alguns irmãos receberam a gente ali naquele momento de preocupação, né, de situação difícil. E aí fizemos a nossa reunião normal, a nossa programação, e dormimos no espaço, né, com a nossa filha pequena. No outro dia eu fui atrás de uma casa para alugar, conseguimos alugar uma casinha, né? E o nosso apartamento, o prédio, foi isolado, né, pela vigilância sanitária, pelos órgãos públicos. E aí passou um tempo para reformar, para consertar, né, devido ao estrago que teve por causa do incêndio. Meu irmão, nesse momento, a gente ouvia tanta coisa do sistema religioso do qual nós fazíamos parte. Olha aí, ó, é desobediência. Até quando está com desobediência a Deus, até um ovo que frita, a casa pega fogo. Meu pai do céu. E aí, eu lembro que nesse momento, minha esposa até falou para mim, Elcio, o que é que está acontecendo? Por quê? Sua mãe levou uma queda, você perdeu o emprego, a nossa casa pegou fogo, tá parecendo a família de Jó. Você ainda quer pregar o evangelho da graça? Eu falei, minha filha, eu sempre dizia isso, minha filha, tem bênção vindo aí, essa provação tem bênção vindo aí, vamos continuar firme no foco, vamos continuar firme no propósito. Então você estava planejando ser um pastor, amanhã depois viver à custa da igreja. Não,
Eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa e que Deus honra, que Deus traz a existência para a nossa vida. Meu irmão, eu lembro que quando acabou o seguro-desemprego, eu falei, agora a fonte secou, meu seguro-desemprego acabou. Assim que acabou o seguro-desemprego, a minha esposa foi contratada, começou a trabalhar. Oh, maravilha. O nosso apartamento foi restaurado, passaram para a gente novinho em folha. E chegaram mais alguns irmãos na nossa reunião. Eu lembro que uma irmã ligou para mim, eu gravava uma mensagem no YouTube, caseiro aqui, só para me ver pregando, para ver os erros depois. E uma irmã teve acesso a essa mensagem. A irmã ligou para mim e disse: Olha, eu estou te acompanhando, eu sou uma ex-assembleana, a partir de hoje eu vou ajudar esse ministério. Falei, irmã, muito obrigada, mas assim, a gente não cobra disso. Ela disse: Não, já sei, mas eu vou ajudar. Quanto é o aluguel? Eu falei: É X. Ela disse: A partir de hoje eu pago esse aluguel. Maravilha. Assumiu o aluguel. E aí os irmãos começaram a dar as mãos, comprando cadeira, e comprou ali um microfone. E a gente começou a entender que o conceito de igreja, né? Porque tem alguns irmãos em graça que não concordam com reunião. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não misture uma reunião em graça saudável com o sistema religioso, não tem nada a ver. Eu vejo alguns irmãos com a cabeça, com a mente fechada, porque a gente usa o microfone, porque a gente usa a cadeira, porque tem lá um púlpito que a gente equilibra a Bíblia. Igual eu falei, na outra casa que eu morava, no porão, eu fiz academia de jiu-jitsu e eu reuni os irmãos lá. Quando não dava Sim, para reunir sim. os alunos, eu reuni os irmãos e assistia a Elcio de dia e o Geraldo, e à noite eu estava lá, mandando ver lá com os meninos lá, com o vizinho, com o amigo na praia, reuni um monte de gente na praia, lá umas 15, Sim, 17 sim. pessoas, na praia e eu pregando. O Exatamente. pessoal Não é. tem umas, assim, né, fecha o entendimento. "Ah, não, porque agora eu estou em graça, eu não me reúno, eu não me falo". E nisso daí, o Felipe Lins, do canal Pegando Ar, que está aí com a Sim, gente, acho que ele deve estar preparando para uma live agora, mas estava sim. aí. O Felipe um dia me perguntou, falou: "Ricardo, eu tenho muito desejo de ter um lugar, assim, que eu possa ajudar as pessoas, mas não é para cobrar dízimo, fazer campanha, nada disso não". Daí ele pegou e falou assim: "Como que as pessoas vão encarar isso daí?". Eu falei assim: "Vai ter 2 jeitos. As pessoas do sistema religioso ao qual você faz parte, ou qual você fazia parte, vão te criticar, vão falar que nunca te levantaram a pastor para isso. E outras pessoas vão te apoiar". Eu peguei e falei para ele: "Ó, eu conheço um rapaz aí da Bahia". Ele falou: "Da Bahia?". Eu falei assim: "É, o irmão Elcio de Jesus tem um canal no YouTube, pode entrar lá e tal, tal, tal. Se você vai fazer nesse molde que ele faz, eu te apoio, nós, divulgamos e tudo, eu te dou todo o apoio. E você vai ver que Deus vai estar ajudando você". Dias depois a avó: "Ó, toma esse lote para você, vai lá e passa para o teu nome". Depois aparecendo outras pessoas: "Ó, Felipe, você precisa do que para construir?". "Ah, tal, tal". "Você precisa de quanta cesta básica para ajudar o povo aí?". "Ah, mais ou menos tanto". Então, as pessoas começam. Deus Exatamente. começa a preparar, porque sabe a intenção do teu coração. E, irmão Elcio, um detalhe, uma atitude dessa, por mais que esteja sacrifício, doeu, eu vi você falando da Safira. Sim, sim, sim. Hoje Hoje eu, Ricardo, tenho o entendimento que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, gente, estamos adquirindo e estamos podendo cuidar de outras pessoas, porque teve irmãos igual você, o Geraldo e outros, Cristiano França e outros, que se Sim. dedicaram e sacrificaram para isso. É. Então, imagina, o Ricardo saiu do sistema religioso, sistema bravo, pesado, igual o da onde eu saí, da Universal. E daí eu vou num lugar, vou outro, cheio de fermento, cheio disso, daquilo, Não ter nenhuma pregando a palavra. referência, né? Hã? Não ter nenhuma referência, né? Exatamente. E de repente, eu vejo irmãos
que tem um mesmo propósito, o mesmo objetivo que Deus já estava colocando no meu coração, que já estava despertando. Então isso daí é magnífico. Ou você não tem alguma vez o irmão Elcio imaginou lá no interior da Bahia, lá na Bahia, Lauro de Freitas, né, na verdade, né? Isso. Lá de Lauro de Freitas, que a tua palavra, aliás, a palavra do evangelho ia ser transmitida, ia chegar aqui nos Estados Unidos. Já imaginou isso? De maneira alguma. Paulo imaginava que as cartas dele, que eram cartas específicas para as pessoas específicas, para igrejas específicas, Paulo naquela época não imaginava que isso ia chegar em outros irmãos, ia chegar aqui hoje, no século XXI. A percepção deles não era para isso. Exatamente, exatamente. Então isso é grandioso, isso é glorioso. E assim, hoje eu entendo, eu vejo as pessoas, poxa, Ricardo, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Agora eu entendo que eu não preciso fazer isso, eu não preciso estar. E isso tem uma coisa tão grande que, olha, poucas pessoas têm essa percepção. Mas assim, pô, fica a desculpa te interromper, mas Não, não, fica à vontade, era fica à vontade. importante pontuar isso, irmão Elcio. Claro, claro, claro. E hoje, Ricardo, a concepção que eu tenho sobre reunião, o que eu passo, o que eu transmito para os irmãos é o seguinte: eu incentivo as pessoas a se reunirem, aqueles que querem. Não é obrigado, Sim, sabe? Não é nada espiritual. Eu costumo dizer que se reunir é uma questão meio que social. Nós somos seres sociáveis, né? Então, assim como você gosta de estar em um grupo na praia, sair para bater um futebol, ir no cinema. Então, o povo da graça de Deus tem aqueles que gostam de se relacionar, querem se reunir, né? Se reunir é uma coisa, congregar em torno da graça, né? Porque o sistema religioso usa Hebreus 10, 25 para dizer: não deixe a vossa congregação ou a vossa igreja, como é costume de alguns. Mas ali não está falando de templo religioso, está falando justamente dessa comunhão. Ou seja, eu e você aqui, nós não deixamos de congregar, nós estamos congregando, nós estamos nos relacionando em torno desse Cristo, dessa mensagem. Então, congregação hoje vai além de quatro paredes. Quatro paredes não é congregação. Congregação, igreja, são pessoas que se relacionam e falam a mesma língua, andam no mesmo espírito em prol do evangelho. Agora, se você tem um grupo que deseja se reunir, e se você tem alguém, ou seja, se tem alguém que se predispõe a, entre aspas, pagar esse preço, porque queira quer não, você vai estar ali na linha de frente, você vai ser responsável, né, por situações ali, que foi o meu caso. Então, eu assumi isso desde, já vai fazer 8 anos, né? Minha esposa estava grávida ainda, gestante, e a gente assumiu. Então, tem 7 anos que nós reunimos pessoas. Já passamos por dificuldade a ponto de pensar em fechar o espaço, mas aí os irmãos, não, irmão Elcio, a gente gosta de se reunir, a gente quer se reunir e a gente vai manter aí. É o aluguel, um ajuda com X, outro com Y, a gente paga aí, vamos continuar. Então, hoje e eu não tem reúno os cofre, irmãos. né? Sim, E sim, não tem sim. cofre. Não, não. Não, porque Tem. hoje as instituições, como diz o irmão Geraldo, tá assim, ó, os cofres Exatamente, estão cheios e os exatamente. bolsos do povo cada vez mais vazios. Vazio, vazio. Exatamente. Eu costumo falar, Ricardo, sempre, a gente se reúne aqui aos domingos, e eu falo sempre para os irmãos. Os irmãos são testemunha disso aí. Não venham, não tire, porque eu já passei por isso e eu não vou. Aquilo que eu fiz foi algo que Deus me preparou para fazer, que era tirar da boca da minha família em prol de um sonho, que era reunir pessoas em graça. Mas se você não faz isso, não tire o dinheiro da sua conta de luz, sua conta de água, do seu medicamento, do seu aluguel, não tire para ofertar aqui para manter essa estrutura, sabe? Você ajuda, você semeia segundo você colocou no teu coração e se você pode fazer. Então, eu deixo isso tudo bem claro, falo sempre para os irmãos, se vocês estiverem saindo da sua casa, dizer, eu vou levar essa oferta aqui hoje para o irmão Elcio lá ajudar a pagar aluguel.
Eu falo isso na reunião e estou falando isso agora para o Brasil, para a América e para o mundo. Eu digo aos irmãos, olha, se você pegar um trocado lá, um valor e dizer assim, eu vou levar para o irmão Elcio que vai pagar o aluguel lá no dia 20. Se você encontrar alguém no meio da rua, alguém precisando de um prato de comida, meu irmão, quer me fazer feliz? Pague o alimento, não traga, dê uma cesta básica, dê um medicamento, porque é isso que Deus quer. Entendeu, meu irmão? É isso que Deus quer. E eu falo isso com toda a convicção. Não tire da boca do necessitado que a obra de Deus não é manter templo. Diga-se de passagem, nós não temos templo, temos uma estrutura, um espaço, né? Mas para que os religiosos entendam, obra de Deus não é manutenção de templo, obra de Deus não é salário de pastor, né? Obra de Deus, e diga-se de passagem, até na lei, o dízimo era para isso. Mantinha ali os levitas, né? Porque não tinha herança entre as tribos, mas era para manter pessoas. O dízimo era para manter órfãos, viúvas e estrangeiros. Quando os sacerdotes começaram a roubar, porque isso o pastor não ensina, quem estava roubando a Deus no dízimo, nas ofertas lá em Malaquias, eram os sacerdotes da época, os pastores da época. Quando os sacerdotes começaram a roubar, a viúva passou dificuldade, o órfão passou dificuldade, o estrangeiro não tinha como se alojar. Então Deus mandou a sentença, os gafanhotos, as pragas, o devorador, a destruir a prosperidade da nação de Israel. Mas hoje, o pastor inverteu aí essa lógica, né? Esse entendimento. Pastor com salário de duzentão, entendeu? 300 mil, Ô, tem Ricardo, um lá na Pomba com mais de 1 milhão. Então é Ricardo, complicado. como que eu vou pregar o Evangelho da Graça, falando do amor de Deus, reunindo pessoas, e aí eu vou ver um irmão precisando na nossa comunidade? Como você falou, nós não temos cofres. Nós temos, como o irmão Geraldo usa essa expressão, nós temos crédito diante de Deus. O que é ter crédito diante de Deus? Eu tenho pessoas no meu convívio, no meu relacionamento de irmãos em graça, que se eu passar por uma dificuldade, eu só mando um áudio. Chega a provisão na minha casa. Com toda sinceridade e honestidade. Qualquer dificuldade que eu tiver hoje, eu tenho contatos meus que não é dízimo, não é obrigado. Eu tenho irmãos que a hora que eu bater o telefone, os irmãos me socorrem. Agora, eu uso dessa boa vontade para abusar dos irmãos? Não. Sabe, eu tenho irmãos que outro dia pagaram aí uma irmã querida que outro dia pagou uns exames que eu estava precisando fazer, que eu não consegui fazer pelo SUS. Eu falei, mano, não, de jeito nenhum. Ela disse, eu tô lhe dando, é um presente. Não pedi nada, é um presente que eu tô lhe dando. Entendeu, Ricardo? É isso que eu tô falando sobre prosperidade e sobre a importância de você semear. Eu canso de falar, Ricardo, que a colheita vem para todo aquele que semeia. Eu tiro o relógio do meu pulso, já doei uns 4 a 5 relógios bom, relógio caro que eu comprei, que eu trabalhei, comprei, eu dou. Agora mesmo eu estou sem relógio porque eu acabei de pegar e doar um. Agora, sabe o que é mais interessante? Meu guarda-roupa está aqui do lado. Nunca mais eu comprei uma roupa, ganho um sapato. Tô com um tênis aqui da Oakley, que eu nem sabia que negócio era esse. Presente. Presente. Então, meu amado, outro dia eu estava limpando o espaço da reunião, e aí chegou um irmão e disse assim, eu estou emocionado com você, pastor. Eu falei, oh, por favor, não me chame de pastor, não, que eu não quero um negócio de título aqui. Ele disse, não, irmão, mas me perdoe, é porque eu passei quase 20 anos lá no não vou dar o nome não, mas a Internacional da Graça, não vou dar nome do homem, né? Mas vou dar nome da instituição. Eu passei 20 anos lá na Internacional da Desgraça, que de graça não tem nada. E, meu irmão, uma vez eu cheguei lá e tinha lá o número dos obreiros que tem que trabalhar. Você foi de lá, desse meio, você sabe. É o obreiro que faz tudo. Os homens lá não fazem nada, fica na sala, no ar-condicionado. E esse irmão chegou, estava lá suado, limpando cadeira, lavando banheiro. E ele chegou e disse, irmão, você com tanta gente aqui que poderia fazer isso? Eu falei, meu irmão, eu tenho prazer em fazer isso, em receber os irmãos. Eu quero dar o melhor, porque eu estou fazendo em prol do reino de Deus para as pessoas, e é para Deus. Deus está vendo o que eu estou fazendo. E aí ele se emocionou e ele disse assim, irmão, no meio dessa conversa, ele disse, irmão, meu gás secou, e graças a Deus, quando ele falou aquilo, eu estava com condição de fazer, eu cheguei e ajudei no gás.
Ele disse: irmão, eu não sei nem o que lhe dizer, porque uma vez, e eu sou pedreiro, eu trabalhava lá na obra, literalmente, reformando o templo, tal, e uma vez eu precisei de uma ajuda, de um gás, e eu fui pedir ao pastor R$ 100. E o pastor disse que não podia mexer no dízimo, não. E ele não me deu. E agora aqui eu não pedi nada ao irmão, eu só falei que o gás secou e o irmão já está. Falei, meu irmão, quando você pode, você não semeia aqui? Quando você pode, você não ajuda a pagar o aluguel aqui? Então, se a gente tem aqui um recurso, um trocado aqui, eu vou ter que investir em vocês, porque vocês plantaram para colher. Então, Ricardo, até alguns irmãos nossos não sabem disso, mas eu já ajudei pastor do sistema religioso com a oferta que os irmãos davam no nosso espaço em graça. Porque ajudar pessoas é independente de religião. Exatamente. Independente de religião, independente se ele crê na doutrina que eu creio ou não, é investir em pessoas. Eu já ajudei pessoas do sistema religioso financeiramente. A gente mandava aqui, eu estou na Bahia, né? Tem a cidade aqui de Aracaju, né? Sergipe. A gente ajudava aqui uma criança que era paraplégica, a gente ajudava com medicamento durante um bom tempo. Depois a criança veio a óbito, adoeceu, faleceu, mas a gente ajudava. Então, assim, quando nós que estamos em graça conseguimos ter uma estrutura, uma condição financeira, a gente vai distribuir. Final do ano agora, distribuímos cesta básica, roupas, a gente faz o varal solidário todo ano, distribuímos roupas. As pessoas chegam lá e dizem, é bazar evangélico? Quanto é? Não é nada, é de graça. Agora, tem uns Porque engraçadinhos que lá no tem. sistema o bazar é para arrecadar mais, né? Claro, claro. É para ajudar Deus, é para financiar a obra de Deus. Entendeu, meu irmão? Agora, tem os engraçadinhos que, por ver o irmão Elcio pregando na reunião e os irmãos lá, aquilo ali tá igual ao sistema religioso. Olha, ele tá até de gravata. Tem até violão. Poxa, tem até não, eu vejo os comentários lá, às vezes nas pregações e quando o irmão comenta, as pessoas, assim, eu tenho meu coração solícito para ajudar, eu sempre ajudo, sempre o que eu posso eu ajudo. E eu passei aí uns problemas de saúde, ah, em novembro, fiquei 40 dias mal, fui parar no hospital algumas vezes, estou me tratando, tá repetindo os medicamentos tudo de novo, porque não curou, uma infecção no pulmão, subiu para a garganta, nariz, ouvido. Eu estou aqui tomando medicamento, tudo, não estou trabalhando, está muito frio. Daí eu coloquei o Pix. Falei, ó, quem quiser e não se sentir, assim, Coagido, né? pressionado, quiser ajudar o canal, porque o canal tem um custo aqui, internet, aplicativo e tudo, as coisas, fica à vontade. Pronto, eu recebi 2 mensagens já. Você estava muito bom falando disso, aquilo, agora você já quer ganhar dinheiro. Então, as pessoas, assim, não entendem, e eu fui sincero: "Ó, esse mês estou precisando, viu". Fui sincero, porque quem me conhece sabe que sempre quando eu posso, eu estou ajudando. E mas as pessoas, encarnam com isso, tem gente que acha ruim. Teve um engraçadinho esses dias, irmãos, eu estava, ah, dando um estudo e confrontando aí umas falas da URAC. E Sim. até eu assisti uma live que eu comentei que o irmão estava pregando, e falei mais ou menos em cima daquilo dali. O irmão entrou e falou assim: "Ó, você não pode falar do evangelho, ler a Bíblia, porque você está de boné". E pessoa que eu conheço que diz que prega o evangelho da graça. Tá vendo aí? Você não pode, porque você de boné. Você tem que tirar essa camisa esporte sua, tirar esse boné e qual eu pergunto se eu tinha que tirar a barba também, mas, o povo tem a mente engessada aí, e isso não é questão. Irmão Elcio, a gente Sim, já meu está aí irmão. quase 1 hora e meia de Sim, bate-papo, sim. quase 1 hora e meia de bate-papo, do que eu vi, do que eu conheço, né, ah, o caminho é esse, pregar o evangelho da graça.
Exatamente. pregar o Cristo ressuscitado. Eu costumo falar muito para o pessoal no canal aqui, sempre eu repito, a gente tem que observar tanto as escrituras quanto o evangelho, tem que observar uma linha temporal de acontecimento, de Isso. fases para quem era. Eu costumo falar, eu não posso mandar uma carta para vamos supor, falar: "Eu estou namorando a Priscila", eu mando uma carta para Priscila, estava nas antigas, e cai na casa da chega na casa da vizinha, a vizinha não pode interpretar que todo aquele carinho que eu botei na carta seja para vizinha, não, é para minha Exatamente. esposa. E as pessoas confundem isso. Confunde, faz uma bagunça, e tudo, e a gente aqui no canal, tá devagarzinho, trabalhando na mente de todo mundo, que dízimo não é obrigatório, dízimo era para o povo de Israel, Isso. era alimento, então a gente vai trabalhando, aos poucos, né. É. Tem pessoa que já leva logo um choque quando eu falo tudo. Vem falar, tem gente que fica: "Não, Ricardo, como pode ser heresia? Você estava tão bonzinho falando da Universal", que é o carro-chefe aqui do canal. Sim, Vou sim. colocar um slide aqui e vou fazer algumas perguntas, assim, em poucas palavras, cada tema, eu acho que é 4 ou 5 temas, Sim. e para o irmão dar a opinião do senhor, conforme o teu entendimento hoje, segundo o Evangelho da Graça, tudo bem? Tudo bem, vamos Vou lá. colocar aqui, ó, desconstruindo a tradição religiosa, isso é um perigo, hein. Sim, sim. Desconstruir a desconstruir a religião, a tradição religiosa hoje é uma das coisas mais difíceis que a gente tem no nosso trabalho. Segundo o Evangelho da Graça, o que que o irmão tem para falar a respeito do batismo nas águas? Bom, o batismo nas águas, segundo o Evangelho da Graça, quando nós entendemos o Evangelho da Graça, o batismo nas águas ele não passa de um ritual e foi para um tempo, tá? Foi para um tempo. João Batista disse: "Eu vim batizando com águas para apresentar Jesus aos judeus." Está lá no livro histórico de João, no capítulo 1, João Batista disse isso. Eu vim para manifestar Jesus aos judeus. Então, por isso ele veio batizando com águas. O batismo nas águas é totalmente desnecessário, porque era uma sombra. O batismo real da igreja, o batismo, a palavra baptizar, que eles levam ao pé da letra no sentido de mergulhar, é mergulhar em quê? No caso de João, era mergulhar em águas. Mas nós hoje não estamos batizados nas águas. Eu fui batizado nas águas, mas isso não mudou nada na minha vida. Agora, eu fui batizado agora no entendimento da graça de Deus. Eu mergulhei na graça de Deus. E quando nós mergulhamos nessa graça de Deus, é essa água limpa que vai purificar todo o nosso interior. E não a água do batismo, que não deixa de ser um ritual, aliás, já deixou de ser um ritual, não é mais isso para ser praticado. Mas, infelizmente, os religiosos ainda usam, né? Porque, queira quer não, dá um certo ibope, você é batizado, então você, né, é salvo, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado, mas tudo fora do contexto. Então, assim, é um assunto extenso, mas para Uma resumir aqui pincelada. em poucas palavras, o que acontece, irmão? João apresentou o batismo nas águas. Se o batismo nas águas fosse importante para o dia de hoje, Jesus de Nazaré teria batizado. Jesus de Nazaré não batizou ninguém nas águas. E o próprio Jesus de Nazaré, ele disse, está em Atos, capítulo 1, no versículo 5, ele disse: "Olha, vocês foram batizados com água, mas depois de pouco tempo vocês serão batizados com o Espírito Santo." Então, o apóstolo Paulo enfatizou que é um só batismo, e esse batismo é o do Espírito, é onde a igreja está mergulhada no Espírito. E o batismo nas águas é um ritual. Assim, quem pratica não perde a salvação, mas quem também não pratica, ou quem deixa de praticar, quem pratica, quem não pratica, não muda nada. Na verdade, é só um conceito religioso que está na mente das pessoas, mas segundo o Evangelho da Graça, totalmente desnecessário. Se você quiser Desnecessário.
tocar Até nesse até ponto aí. o Adailton Dias fez um comentário aqui, Sim, a ablução, que era um ritual judeu, nosso batismo foi na cruz. Um tempo atrás, um rapaz perguntou para mim assim: "Mas nosso batismo, que não tem nada que de referência que nós fomos batizados na cruz". Eu até comentei, eu falei assim: "Ó, tudo, toda essa transição passou primeiro pelas sombras, pelo simbolismo, pelo significado". E se eu não me engano, até acho que é em Mateus que fala, quando foi o soldado transpassou, Jesus de Nazaré na cruz, o texto sim. fala que verteu sangue E água. e água. Eu falei assim, eu sei que ele é bem apegado ao simbolismo, eu peguei e falei assim: "Então não esquece desse detalhe". Mas tem outra pergunta, obrigado, viu, Adailton. Tem um outro slide aqui, outro texto, olha Sim. só. Falar em labachúrias. Pronto. Segundo o Evangelho da Graça. Essa aí é menos complexa. O batismo é mais complexo por causa do radicalismo religioso, então a gente teria que ter mais tempo para tratar sobre isso. Mas em relação às línguas, é mais simples, né? Eu serei logo direto e objetivo. Durante 8 anos da minha vida, eu fui um dos maiores faladores de labachúria. Falei muito labachúria, e eu era daqueles que tinha um repertório amplo, não era só Uribe Aramassúria, não. Tinha um repertório amplo. O que acontece, irmão? Quando nós estamos na religiosidade, dentro do sistema religioso, e desenvolvemos esta linguagem, naturalmente achamos, por acreditar que aquilo é língua de anjo, naturalmente achamos que estamos fazendo a coisa certa e que aquilo vem de Deus. E eu falei quase 8 anos da minha vida. Só que, quando eu comecei a estudar o Evangelho da Graça, eu descobri que aquilo ali tinha muito a ver com a questão cultural do ambiente. É o ambiente que você transita, é onde você está. Se você faz parte de uma igreja tradicional que não fala labachúria, geralmente ou raramente você vai falar essas línguas. Por quê? Porque a sua mente vai estar ali alienada para não falar. Porque eles não vão enfatizar sobre isso. Agora, quando você vai para um lugar, que no meu caso eu fui para uma igreja pentecostal, onde eles dão ênfase a essa questão, aí você vai desenvolver. Foi o meu caso que eu desenvolvi. Então, segundo o Evangelho da Graça, falar em línguas estranhas é falar em outros idiomas, tá? Você vai ver em Atos capítulo 2, quando o Espírito se manifestou, eles começaram a falar das grandezas de Deus em outros idiomas, para que as nações que estavam ali ouvissem falar das maravilhas de Deus. Eu sei que quando eles vão para a carta de Corinto, e aí há uma contradição, eles dizem não. Eles até concordam que lá em Atos era idiomas, mas quando chega na carta aos Coríntios, que diz assim: mas aquele que fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque em espírito ele fala de mistério, né? E Deus entende, o homem não entende. Só que a questão ali, mais uma vez, era a questão do ambiente. Lá em Atos dos Apóstolos, eles estavam ao ar livre. Era Pentecostes, havia festas, e eles estavam falando ao ar livre. Nações estavam ali, povos diferentes estavam ali, então eles falaram ali ao ar livre. Né? Eles estavam dentro daquela casa, reunidos, tudo bem, o Espírito se manifestou, e eles saíram ali e começaram a falar em outros idiomas. Mas quando chega em Corinto, o povo estava concentrado, se reuniam já, né? O povo já estava ali em um local onde todos falavam a mesma linguagem. Não havia necessidade de falar em outro idioma, visto que o falar em outro idioma não estava edificando, porque eles estavam falando mais por exibição, né? E aí Paulo dá uma ordem, olha, quando vocês falarem em outras línguas, 2, no máximo 3, mas tem que haver tradutor, intérprete. Tem que haver intérprete para que a igreja seja edificada. Mas se vocês... Aprenderam a falar outros idiomas e Sim, queria sim. se amostrar ali, Por reunido. exemplo, eu não domino inglês. Você deve falar inglês, sim? Sim, Como é que nós estamos aqui numa live aqui falando português e você começa a falar inglês aqui? Eu vou entender o quê? nada. É a mesma coisa eu chegar no Brasil e querer ficar falando inglês com os outros, Entendeu, meu espanhol. irmão? Então é Resolve. desnecessário. Aí eu vou ter que dizer, irmão Ricardo, segura a sua língua aí, porque você não vai edificar as pessoas falando inglês, sendo que nós temos aqui o nosso português, nossa portuguesado. Então, era isso que estava acontecendo lá em Corinto.
Aquele povo que tinha o dom começou a falar em outros idiomas em um lugar que não havia necessidade. Aí Paulo repreende, né, o mau uso dos dons naquele lugar, e ele disse, se vocês quiserem falar em outras línguas, fale você mesmo com Deus. Ou seja, quer orar, quer pregar, orar, falar com Deus em alemão, mandarim, chinês, sei lá o quê, fale baixinho, só você e Deus. Mas não precisa falar para o ambiente ouvir. Então, e o pior, essas são as línguas da Bíblia. Agora, esses labachúrias, que é falado no sistema religioso, isso é coisa com coisa, não tem nada a ver. E enquanto a Bíblia diz que quem falava em idioma tinha que falar em outras línguas, falava com Deus, o povo hoje quer falar em labachúria para outra pessoa. Não faz sentido. Né? Pelo contrário, Paulo disse, fique calado na igreja. Eles não conseguem ficar calados. Então, línguas estranhas é a capacidade que Deus deu aos discípulos. E hoje em dia eu diria que esse dom não se manifesta mais, porque a ciência aumentou, o Ricardo já sabe falar em outro idioma aí, sem precisar de um dom espiritual, porque ele estudou, mas naquele tempo havia uma necessidade, porque eles não tinham, né, esse conhecimento idiomático. Então, o Espírito manifestava para que eles falassem, até porque Deus é Pai, Criador de todos os povos, ele sabe todas as linguagens. Exatamente. Bom, tem mais outro aqui. A tal chamada Santa Ceia. Isso daí o povo tem uma dificuldade para se desgrudar disso, irmão Elcio. Ricardo, tá bom, eu saio de lá. Como que eu vou tomar a Santa Ceia? Santa Ceia, que de santa não tem nada, né? Eu ia colocar uma aspas ali e acabou na correria, não deu tempo. Mas é isso que eles chamam, né? Santa Ceia. Ou uma santa comida, né? Cear é comer, se alimentar. O que acontece? Jesus nunca praticou Santa Ceia. Jesus praticou Páscoa dos judeus. Como era um jantar noturno, né? Lá na ceia, naquele jantar, dentre outros elementos que havia ali, ele quis pegar o pão, né? O pão ázimo, aquela bolacha seca. Isso ele estava em vida ainda, claro. E ele partiu ali, deu e disse: esse é o meu corpo que será dado por vós. Pegou o vinho, o cálice de vinho, simbolicamente, ele disse: esse é o meu sangue, que será derramado em favor de muitos. E aí ele já disse o que seria aquilo. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isso em memória de mim. Memória de quem ia morrer. Ele morreu, e eles faziam isso em memória daquele que tinha morrido. Então, amado, Santa Ceia não existe, tá? Santa Ceia é uma invenção, é uma deturpação. O que existe é Páscoa dos judeus. Aí, detalhe, Jesus não comia a Santa Ceia, a Páscoa, com a multidão. Ele só comia com os 12. Então, se é para o pastor pregar Santa Ceia, que ele coma lá a Santa Ceia dele, só ele e os evangelistas dele lá. E não para o povo não participava disso, né? E diga-se de passagem, a Páscoa dos judeus, que eles interpretaram como Santa Ceia, era só para os judeus. Estrangeiro não podia comer, a não ser se fosse lá comprado da casa lá, né, pertencesse à família lá dos judeus. E aí tinha direito também de participar, e fosse também circuncidado. Tinha que fazer o pacto da circuncisão. O pacto da circuncisão, aí comia, senão não podia. Vocês que estão comendo pão e tomando suquinho aí, vocês vão lá pro presbítero dar um cortinho lá. Então, não existe Santa Ceia. O conceito de participar do pão hoje em graça, a igreja tradicional, o sistema, diz, vamos participar do corpo, que é comer o pão e beber o suco, né? O conceito em graça de participar do corpo é participar desse entendimento em Cristo. Nós fazemos parte de um único corpo, ou seja, só existe uma igreja, a de Cristo, onde ele é o cabeça, onde ele é o pastor. Não existe pastor sobre a igreja. Nós podemos, melhor dizendo, entre aspas, pastorear no dom de Cristo, um dom de cuidar, de instruir. Mas o pastor desse corpo, que é a igreja, é Cristo. E o pão que nos alimenta hoje é o pão da vida, é a palavra que nos dá vida. Então não é um pão físico, não é o pão que o Joaquim passou a noite toda lá na padaria e de manhã o pastor vai consagrar e dizer que é o corpo de Cristo. Isso é uma grande heresia, uma blasfêmia.
E antes que alguém use aí o contexto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que lá não tem nada com Santa Ceia, e no versículo 17 em diante, Paulo está reprovando aquilo e não aprovando, é que lá não era Santa Ceia ali, lá não era Páscoa dos judeus. Ali era uma festa comum dos judeus chamada festa ágape, festa de amor, onde deveria haver um relacionamento de comunhão. Mas Paulo disse, vocês estão fazendo tudo errado, não estão comendo, bebendo, se embriagando, desprezando o conceito de corpo, de igreja, desprezando aqueles que nada têm para comer. Aí Paulo dá uma repreensão, e nos 2 versículos isolados que o pastor usa para pregar a Santa Ceia, Paulo não está mandando fazer. Versículo 25, 26, ali, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Paulo está levando as pessoas aí lá no passado, na noite que Jesus foi traído, ele, Jesus, pegou o pão, deu graça. Paulo está ensinando como havia uma comunhão ali da parte de Jesus. Ele está parafraseando o que tinha acontecido. Exatamente. Que mesmo o Judas, né? Até o próprio Judas sendo traidor, Deus, Cristo, não fez acepção, deu pão ali também a Judas e até na boca. Então, o Paulo estava falando para que não houvesse essa distinção de pessoas, sabe? Não houvesse essa separação, essa divisão que estava acontecendo ali em 1 Coríntios, capítulo 11. Mas ali não é Santa Ceia, coisíssima nenhuma. Ali era uma festa tradicional dos judeus. Esse daqui é mole, esse daqui é mole. Dízimo e sacrifícios, né? Vamos Isso ao dízimo. É mole responder, não tem problema. Dízimos e sacrifícios, segundo a visão da graça. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos usar Jesus como a espinha dorsal da teologia cristã. Jesus nunca pediu dízimo. O único texto que Jesus se referiu ao dízimo é Mateus 23, 23, mas ele deixa bem claro, vós, fariseus hipócritas, que dão dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Então, logo, Jesus descarta a possibilidade de dízimo ser dinheiro. E antes que alguém diga que é porque não existia dinheiro, já existia dinheiro porque Jesus mandou pegar lá a dracma e pagar o imposto a César. Né? Então, já existia dinheiro, moeda decorrente da época. Corrente da época. Então, dízimo nunca foi dinheiro, e Jesus disse, vocês, fariseus hipócritas, dão dinheiro, dão dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e negligenciais o mais importante da lei, porque Jesus estava no cumprimento da lei. Então, dízimo nunca foi dinheiro, né? Dízimo era a colheita da terra, a plantação, e era só para Israel, não se aplicava à igreja. Outra coisa, Jesus não pediu, muito menos os apóstolos também. Os apóstolos não pediram dízimo, as mulheres vendiam ali as suas herdades, depositavam ofertas ali, para que houvesse ali distribuição na comunidade, entre a igreja, entre os irmãos, para que todos tivessem a mesma proporção, quem tinha mais cooperava para que o outro também tivesse uma qualidade de vida melhor, mas dízimo nunca foi dinheiro. Então, dízimo é um verdadeiro engano. Dízimo em dinheiro, né? No primeiro que não existe, porque ninguém vai dar dízimo hoje que o templo caiu, e era colocado lá na despensa do templo, mas dízimo é um assalto nas instituições religiosas. E quando alguém disser assim, mas se não der o dízimo, como é que vai manter a obra de Deus? Gente, primeiramente, a obra de Deus não é manter templo e manter o jatinho do pastor e do apóstolo. A obra de Deus é ajudar pessoas. E você pode ajudar pessoas do jeito que você quiser ajudar. Não é com dízimo. Tá? Outra coisa, se você dizer, como é que vai manter uma estrutura? Faz o que o irmão Elcio faz aqui na Bahia. Compartilha os gastos e pergunta se tem irmão que pode ajudar. Se tiver, amém. Se não tiver, tudo bem. Se der para a gente manter a estrutura, a gente vai manter. Se não der, tudo bem. Eu estou, em vez em quando, aí, meu irmão, jogando na Mega Sena para mudar a vida de um monte de gente e também comprar um terreno para a gente construir um galpão, um mini ginásio, para trazer aí você da América, os irmãos do Rio, reunir aí uma família maravilhosa em graça. Oh, glória. Entendeu, meu irmão? Então não adianta colocar jugo de escravidão na vida das pessoas. Não existe dízimo, as pessoas cooperam no lugar que se reúne em graça, no nosso caso, no caso do irmão lá no Rio, voluntariamente, com aquilo que quer cooperar, tá bom? Em relação ao sacrifício,
Pior. Sacrifício você vai ver só na lei, né? E Samuel, né, o profeta Samuel já tinha falado que Deus não queria sacrifício, mas sim que obedecesse a sua palavra. Então, o sacrifício perfeito foi feito no Calvário. Sacrifício verdadeiro, único e eterno. Foi o sacrifício de Cristo. Então, Deus não quer nenhum tipo de sacrifício religioso. Pagar preço no pseudo-altar, da sua casa. Fogueira bamba pode. O Macedo fala que tem que Ah, ter. Não. eles querem isso. Estão trazendo Isaac por dia de hoje porque não pode pregar Cristo. Então, ainda que tenha lá, Jesus Cristo é o Senhor, mas o Senhor ali não é Jesus. O Senhor ali é o líder. Então, eles não podem abrir mão do sacrifício porque eles vivem à base do sacrifício, não deles, mas do povo. Que maravilha, irmão Elcio. Irmão Elcio, eu chegando aí no final, eu vou colocar aqui o teu canal na tela, para o pessoal conhecer e tudo. E eu gostaria do irmão dar aí as considerações finais, depois eu vou aí despedir do povo aí, fazer um convite para o pessoal depois ir lá para a live do Davi. E eu vou colocar aqui na tela o canal do irmão Elcio aqui. Tá aí, ó. Quem quer saber mais? Elcio Jesus, Ministério, Graça e Verdade. Isso. Daí o irmão fala do teu canal, manda uma mensagem pro pessoal aí, fica à vontade, irmão Elcio. Pronto. Primeiro, muito obrigado, meu irmão, pelo convite. Foi um prazer estar contigo e estar com os irmãos aqui. Esse é o nosso canal, né? Elcio Jesus /MGV, abreviação de Ministério Graça e Verdade. E se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal. Todos os dias nós temos mensagem, 9 da manhã e também às 19 horas, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal. Minhas considerações finais, meu irmão, é o seguinte. Louvo a Deus pela sua vida e graças a Deus, né, que a graça chegou na tua mente, no teu coração, que você continue com esse trabalho aí excelente. Algumas pessoas dizem assim, parem de falar do sistema, prega o evangelho, mas a pregação do evangelho em si já é uma denúncia contra o sistema religioso. E o que nós queremos é ver os filhos de Deus livres, na liberdade de espírito, sem opressão, sabe? Sem manipulação, e isso só o Evangelho da Graça pode proporcionar. E se nós não pregarmos essa palavra, o sistema vai continuar com seus impérios, sabe? Com seu engano, e muitos filhos de Deus sofrendo por falta de conhecimento. Tá bom? Mais uma vez, gratidão aí pela força, gratidão aí pelo convite, meu irmão. Ô, irmão Elcio, eu vou colocar você no bastidor aqui, você segura um minutinho só para me te despedir de você. E a gente vai tomar um café rapidão depois. Só segura aí no bastidor que eu vou despedir do pessoal aí, por favor. Deixa eu Pronto.